tarde, alunos do sexto ano. Estamos iniciando aqui hoje mais uma aula de língua portuguesa com a professora Lívia. O material que nós vamos utilizar nesta aula é o Caderno do Aluno, o Currículo em Ação, o volume 3, o terceiro bimestre. Então, pessoal, o conteúdo da nossa aula de hoje é leitura, escrita e interpretação textual. Escola Estadual General Rubem Carlos Ludwig, professora Lilian, aula para o sexto ano A e B. Então, agora vocês vão pegar a apostila de vocês, Currículo em Ação, o volume 3, a apostila do terceiro bimestre, e vão abrir na página 21, onde nós temos a primeira questão. Está escrito: observe a esfinge de Tebas. Vocês podem não entender o que é essa esfinge de Tebas, mais para frente eu vou explicar, mas por enquanto, neste momento, eu quero apenas que vocês observem esta imagem e vocês observem também e leiam essas frases que estão ao redor dela. Nós temos frases em alemão, em inglês, em francês, italiano, hebraico e grego. E através dessas frases, espanhol também, através dessas frases vocês vão tentar entender o que está escrito nessas frases. Qual que é o conteúdo delas? Então, esse primeiro momento eu quero que vocês façam isso, essa reflexão. Vocês observem por alguns minutos essa imagem que apareceu aí para vocês, na página 21, e vocês façam essa inferência, já que é algo que vocês não sabem, não têm conhecimento, então a gente vai apenas inferir, a gente vai imaginar o que pode ser que isso signifique. Então eu quero que vocês nesse primeiro momento aí, conversem entre vocês e com a professora Gi, que deve estar aí com vocês, e tentem chegar num acordo. O que vocês acham que significa essa imagem? O que vocês acham que está escrito nessas frases? Então, vocês vão ter alguns minutinhos aí. Eu acho que uns 5 minutinhos tá bom. Então, a professora Gisele pode pausar o vídeo, esperar 5 minutinhos e depois ela volta aqui comigo no vídeo para eu explicar para vocês, tá bom, gente? Então, vamos lá. Apenas falem sobre o que vocês acham que significa essa imagem e sobre o conteúdo dessas frases. Apenas isso neste primeiro momento. Então, gente, para que vocês possam entender melhor a nossa aula de hoje, eu resolvi fazer esse vídeo explicando para vocês um pouquinho sobre a mitologia grega, tá bom? A mitologia grega, quando a gente fala em mitologia grega, a gente está falando da Grécia Antiga. Então, é lá bem no comecinho da civilização, bem antigamente mesmo, né? Eles não tinham resposta para algumas coisas normais da vida, né? Então, eles inventavam as histórias, as lendas, os mitos. Tá? E eram histórias bem fantasiosas, bem fantásticas. Inclusive, nós temos filmes, livros hoje em dia, um acervo bem grande. E é bem importante, é bem interessante também a gente estudar. Eu, particularmente, desde a minha adolescência, que eu leio livros sobre mitologia grega, é bem legal mesmo. E explicar melhor para vocês entenderem isso, né? Os gregos, eles acreditavam em vários deuses, e não apenas em um deus. E os deuses deles, eles tinham comportamentos, né, esses deuses, eles tinham comportamentos humanos. Eles se apaixonavam, eles casavam, eles tinham filhos. E tinha alguns deuses que se apaixonavam por humanos e tinham filhos com humanos. Isso só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Embora a gente vai falar hoje sobre a esfinge de Tebas. Tebas era uma cidade lá na Grécia e diz que tinha essa esfinge que ficava na porta da cidade. E o que esse esfinge fazia? Esse esfinge era um monstro, ele era metade leão, metade mulher e tinha asas. Eu vou colocar uma foto para vocês conseguirem visualizar melhor, tá bom? E aí essa esfinge ficava lá e todos os viajantes que queriam entrar na cidade, que queriam passar por ali, ela fazia um enigma. E aí eles tinham que decifrar esses enigmas. Mas ninguém conseguia, eram bem difíceis os enigmas. E aí essa esfinge ela devorava esses homens. Até teve um homem chamado Édipo, que conseguiu decifrar o enigma da esfinge. E aí, o que aconteceu? A esfinge ficou tão frustrada que alguém conseguiu decifrar, né, um de seus enigmas, que ela se jogou no precipício e pereceu. Então, essa é a história da esfinge de Tebas.
E agora a gente vai para as atividades. Nós vamos para as atividades. Eu vou ler com vocês, depois vocês respondam essas atividades, tá bom? Eu vou dar alguns minutos, uns 20 minutos, creio que seja o suficiente, e a gente volta. Mas antes disso, vamos fazer a leitura aqui. Os escritos acima, representados em várias línguas, associam-se à esfinge de Tebas, ser mitológico que lançava charadas aos peregrinos, viajantes. Se os viajantes respondessem às perguntas por ela feitas, eles eram liberados para continuarem a viagem. Se não respondessem, eram eliminados. Questão 2. Seu desafio. Leia as frases que estão em volta da esfinge. Todas elas significam a mesma coisa. Gente, isso é uma afirmação, tá bom? Tá dizendo que todas aquelas frases significam a mesma coisa. Então, a questão A tá perguntando qual que é a tradução. Então, através das línguas que vocês conhecem, que vocês tiveram mais facilidade de entender, lá tem algumas línguas que a gente tem, não sei como que é a história de vocês, mas cada pessoa tem uma facilidade mais em uns em inglês, outros em espanhol, né? E aí vocês vão colocar a tradução. Qual seria a tradução de todas elas? É apenas uma tradução, a mesma tradução para todas. Questão B. Quais línguas puderam auxiliar na tradução? Por quê? Então, isso aqui é pessoal, gente. No meu caso, seria o inglês e o espanhol, que são as línguas que eu tive mais contato. O espanhol é uma língua que parece bastante com a nossa, e o inglês que a gente tem contato desde o 6º ano do ensino fundamental, e eu tive contato na faculdade também, então eu tenho um pouco mais de facilidade. Então, essa seria a minha resposta, né? Seria inglês e espanhol, e esse seria o meu porquê. Agora vocês vão colocar aí o de vocês, né? Cada um pessoal. 3. Passe pelo teste da esfinge, respondendo as charadas abaixo. Então, agora vocês vão como se vocês fossem um viajante da antiga Grécia, que vocês querem passar pela cidade de Tebas. Então, vocês vão responder essas charadas, como se fosse para a esfinge de Tebas, tá bom, gente? Então, A. Que é que anda com os pés na cabeça? B. Qual é o homem que tem cabeça de boi, coração de carneiro e pés de porco? C. Qual foi o castigo de Atlas? D. Qual é o animal que anda de 4 patas de manhã, de 2 ao meio-dia e de 3 à tarde? Quarta questão. Conseguiu responder? Você teria passado pela esfinge? Se não, não se preocupe. O texto abaixo dará respostas. Será? Fique atento. Então, vocês vão ter 20 minutinhos aí. Vou pedir para a professora que está aí com vocês na sala de aula pausar o vídeo, né? E dar 20 minutinhos, de 15 a 20 minutinhos. Quando todos estiverem terminado até a 3ª questão, a gente volta aqui com a correção e a continuação das questões. Vamos agora com a correção das atividades. Questão 2. Seu desafio. Leia as frases que estão em volta da esfinge. Todas elas significam a mesma coisa. Algumas o ajudarão a fazer a tradução para a língua portuguesa. A. Qual é a tradução? Então, a tradução, gente, de todas aquelas frases é essa aqui, ó. Decifra-me ou te devoro, que era a frase que a esfinge falava para os viajantes, que se não decifrasse o enigma, seria devorado por ela. B. Quais línguas podem auxiliar na tradução? Essa B, ela é pessoal, então cada um vai colocar aí aquilo que ajudou, que achou mais fácil, tá bom? Só que tem que justificar. Então, vai justificar por que aquela língua ajudou mais você a responder, que te ajudou a achar a tradução. Então, aí é pessoal. 3. Passe pelo teste da esfinge, respondendo as charadas abaixo. A. Que é que anda com os pés na cabeça? Resposta: o piolho. B. Qual é o homem que tem cabeça de boi, coração de carneiro e pés de porco? Resposta: o minotauro. É um ser mitológico. C. Qual foi o castigo de Atlas? Resposta: a palavra Atlas é inspirada na mitologia grega, que narra a história do titã Atlas. Conta-se que Atlas tomou a frente das batalhas de Cronos
e dos titãs contra os deuses do Olimpo, deixando Zeus furioso. Como castigo, foi obrigada a carregar o mundo nas costas, para sempre. Gente, como eu falei para vocês, que na mitologia grega eles acreditam em vários deuses, né? Então não tem só um deus, são vários deuses. Só que tem o chefe dos deuses, digamos assim, que é o deus principal, o deus mais poderoso. E esse deus, ele se chama Zeus. Então Atlas, ele fez isso, ele tomou partido em uma batalha, né? E ele foi castigado por Zeus. E o castigo dele ele foi obrigado a carregar o mundo nas costas para sempre. D. Qual é o animal que anda de 4 patas de manhã, de 2 ao meio-dia e de 3 à tarde? Essa é um pouquinho mais difícil. O homem. Segundo a mitologia, a esfinge era um monstro alado, com corpo de mulher e de leão, que afligia a cidade de Tebas. Primeiramente, apresentava aos homens o seguinte enigma: que animal anda pela manhã sobre 4 patas, à tarde sobre 2 e à noite sobre 3? Depois, se nenhum dos viajantes conseguisse decifrar tal enigma, a esfinge os devorava. Por que é o homem a resposta dessa? Gente, é porque o homem, quando fala de manhã, é quando o homem é bebê e engatinha. Então ele anda sobre 4 patas. De 2 a meio-dia, quando ele é adulto, então ele passa a andar com as 2 pernas. E de 3 à tarde, é quando ele é velhinho, que ele anda com as 2 pernas mais a bengala.